Professor Giba. Vamos lá, deixa eu trazer aqui rapidamente. Deixa eu só apertar os botões certos, porque isso aqui também derruba bastante apresentador. Boa tarde, professor Giba, tudo bem? Boa tarde, Hélio. É um grande prazer falar contigo. Boa tarde, companheiros e companheiras que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. E te parabenizar, Hélio. Eu fiquei sabendo que você já atingiu mais de 100 lives. Eu não sei se sou 101, 102, mas eu vi aí nas suas redes que você já chegou a 100 lives. Parabéns, meu irmão. Nada como Obrigado. conversar com a base, né? Mesmo em tempos de isolamento, né? Foi a forma que a gente conseguiu para poder dialogar, mas aí eu acho que pegou uma outra dimensão de poder dialogar assuntos importantes com pessoas importantes. Aqui nós estamos com um lema, professor Giba, de que aqui nós estamos edificando a discussão, a disputa de uma narrativa que nós queremos de uma sociedade melhor. E as pessoas que vêm aqui contribuem para isso, e com certeza você é uma das pessoas que vai contribuir muito pela sua história, pela sua militância. E eu queria que você falasse um pouco, antes de a gente entrar especificamente no cursinho da Poli, para que todas as pessoas saibam o que é, eu queria que você desse para a gente aí uma análise de conjuntura de como é que você está vendo o Brasil, a pandemia, tudo que nós estamos passando. Nós estamos sem rumo, infelizmente, né, Hélio? Nós, infelizmente, sofremos de uma falta de rumo por parte do governo federal. Isso não é pouca coisa. Na verdade, nós vamos sofrer grandes consequências por conta disso, principalmente no que se refere às necessidades relacionadas ao isolamento, né? Eu, como educador, eu te falo, um vírus, ele não tem cura. Isso é importante a nossa companheirada saber. A única chance de você mitigar a ação de um vírus é por vacina. E como nós não temos uma vacina, a única medida de segurança para todos nós são as políticas de isolamento. Só que o isolamento não pode ser considerado como uma coisa romântica, Hélio. Não é possível se isolar em casa, principalmente a nossa companheirada que mora nas comunidades, mora nas nossas regiões aí de São Paulo, Brasilândia, Freguesia, Zona Sul, enfim, sem políticas sérias de renda, né? O Leandro Carnal, um dia desse, deu uma entrevista e falou uma frase que para mim foi muito forte. Infelizmente, só metade da população aqui em São Paulo tem direito a assistir a nossa live, porque a outra metade está isolada, não tem acesso à internet. Então, a gente nas lives, Hélio, se você me permitir, a gente pede muito para que as pessoas respeitem a vida, nós temos que gerar renda. Não dá para dizer para a companheirada ficar em casa se tem um problema de fome, né, e de sede e que precisa sair para trabalhar. Eu acho que o maior trauma em relação ao nosso governo federal e também ao governo estadual, viu, Elio? A gente não pode também tirar a responsabilidade do município e do governo do estado em relação às políticas de renda. Renda. O que a população quer para ficar em casa é renda. E agora, renda é uma necessidade do governo, do município e do governo federal. Quantos empresários também, microempresários, donos de bares, restaurantes, estão sofrendo porque os seus negócios estão para quebrar por falta de políticas sérias em relação ao governo federal e ao governo estadual. Então, eu acho que não dá para romantizar, eu acho que essa questão do isolamento tem que respeitar a companheirada que precisa sair para trabalhar, mas na medida do possível, Hélio, fique em casa. Esse vírus não é brincadeira. Isso aí pega e pega para valer. Cada vez mais a gente sabe de gente que morre por conta disso. É importante se cuidar, continuar a vida, e continuando a vida, a gente pode falar de educação, de economia e do resto que tanto aflige a nossa população brasileira. Muito bem lembrado, viu, Giba? Essa semana aqui, e está começando a chegar casos muito próximos da gente, né? Então, por exemplo, nós tivemos a perda de um grande companheiro que lutava, Giba, há mais de 2 anos contra um câncer, estava numa luta muito forte, ele foi hospitalizado e, infelizmente, veio a falecer por causa do Covid-19. Então, a gente está agora, acho que sentindo bastante isso, como você falou, de tentar fazer o isolamento. Discutimos muito aqui, Giba, com os companheiros aí da Brasilândia, um trabalho importante que a companheirada da Brasilândia está fazendo de conscientização, de tentar falar para as pessoas ficarem o máximo possível em casa. O Fábio Ivo está aí na região também, uma das pessoas que está articulando. Nós cedemos o carro de som nosso, Giba, para poder percorrer as ruas da Brasilândia, para poder ir tentando, na medida do possível, alertar os moradores desse problema que nós estamos vivendo e, enfim, acho que bem lembrado por você.
e com um desgoverno, né? Incrível que a gente consegue ter uma crise política no meio de tudo isso, ao invés de estar cobrando respiradores, estar cobrando máscara, está tendo que estar fazendo uma campanha mais intensa para ajudar a população, nós estamos tendo que ver se o filho do presidente foi teve um vazamento da Polícia Federal para salvar o Queiroz. Quer dizer, é impressionante essa pauta, mas bem lembrado. Nós estamos conversando muito aqui sobre o Enem, adiamento do Enem ou não. E aí eu acho que você tem muita contribuição para falar com a gente aqui sobre a questão do adiamento do Enem. O que você acha disso? Educação, Hélio, ela virou uma questão de humanidade. Esse governo federal, ele não tem amor ao brasileiro. Não se trata do adiamento de uma prova. Se trata de uma teimosia de achar que o Enem serve como uma disputa ideológica cultural, né? Porque se não fosse isso, qualquer governo sério mudaria a data do Enem. O Enem é o segundo maior concurso público do mundo. Ele perde para um concurso chinês chamado GAOC, né? E outros vestibulares e concursos como o ICRT americano, o SAT. E cada país está, sim, dando conta dos adiamentos. O da China mudou, o SAT americano vai virar digital, mas também com mudança de data. E, enfim, são mais de 20 países que têm exames próximos ao do Enem que mudaram a data, né? Por que eu falo que é uma questão de humanidade? E não se trata só do adiamento. As desigualdades educacionais brasileiras estão batendo na nossa cara, Hélio, estão batendo na nossa porta. O Brasil, ele não cumpriu algumas funções e que agora estão muito sérias na vida de todos nós, né? 4 milhões e 800 mil crianças e adolescentes no Brasil não têm acesso à internet. Na população rural chega a metade, né? O que significa uma pessoa não ter internet, Hélio e companheiros? Uma pessoa que não tem internet, a gente não consegue ver se a pessoa está sofrendo violência doméstica, porque você não consegue chegar na pessoa. A gente não consegue participar de lives como essa, a pessoa não consegue se divertir, não consegue assistir lives, não consegue assistir filmes. Quem não tem internet hoje é um excluído digital e um isolado 100%, né? Além de não conseguir estudar. É muito mais grave a questão da falta de acesso à internet, né? Quem tem acesso à internet, Hélio, deve ter vários companheiros aqui reclamando que a live está sendo longa porque o pacotinho de 10, 15 reais do pré-pago está acabando. As pessoas não têm fibra ótica, Wi-Fi. As pessoas vivem de acesso ao 3G, ao 4G, que é caro, é muito instável. Você falou o Ivo, que mora, se não me engano, o Ivo lá do Jardim Paulistano, né? Isso. Pergunta para o Ivo quanto que é uma internet 3G e 4G no Jardim Paulistano. Então, o jovem que procura estudar pelo 3G, 4G, ele estuda 2, 3 dias, depois a internet dele acaba, o dinheiro acaba. Então, o Brasil precisa levar a nossa população a sério. Nós precisamos ter amor à população brasileira e à população da cidade de São Paulo, Hélio. Não tem como fazer nenhum vestibular antes de saber quando voltaremos. E, ó, para ser justo, não é só o Enem. É o Enem. Você deve ter prestado também, Hélio, o vestibular aqui da Universidade de São Paulo, a FUVEST. Opa! A USP está se fingindo de boba, a USP está com a data marcada em novembro ainda, a Unicamp, a Unesp. Nós temos que respeitar os nossos jovens, Hélio. Nós precisamos mudar as datas dos vestibulares de todas, até sabermos o que vai acontecer, né? Estados e municípios relatam a todo momento, Hélio, a dificuldade de conseguir atender todo mundo, de avaliar essas pessoas, de saber como está a saúde mental dos nossos jovens. Só depois da volta que nós vamos saber quais foram os traumas gerados por esse isolamento. O jovem não tem muita cabeça para pensar no adiamento da prova só. Nós precisamos cuidar da saúde mental deles, Hélio. É uma questão... E lembrar, hein? Não é que o Weintraub se convenceu a mudar. Ele só mudou... Importante isso, Hélio. Nós que estamos aqui na política, né? E você que é uma liderança desse processo agora para nós. Olha como a força popular, Hélio, ela continua valendo, né? Vamos lembrar, mesmo à distância, hein? Os estudantes se organizaram, os estudantes foram para as redes sociais com voz, pressionaram o Congresso Nacional, o Congresso Nacional ouviu, teve uma votação histórica no Senado pelo adiamento do Enem, só o Flávio Bolsonaro votou contra. Lembrar disso? E agora o governo federal recuou
Não por benevolência, porque o Weintraub se convenceu do contrário, mas é porque na Câmara também ia ter uma perda para o governo histórica, né? O adiamento do Enem veio por pressão popular, Helio. O quanto que é importante nós pressionarmos. A pressão popular muda, sim, a característica de um governo. A mudança do Enem é uma conquista da sociedade brasileira, de todo o movimento que foi organizado pelos estudantes, pela Uni, que depois foi para diversos artistas. A hashtag Adia Enem pegou boa parte dos artistas famosos que a gente conhece por aí, e no final das contas, os estudantes conquistaram o direito de mudar a prova. Isso é muito importante. Uhum. Ô, Giba, tem uma coisa que você falou, e antes de discutir sobre o cursinho da Poli, a gente falou de um tema que a gente tem debatido aqui com a série de educadores. Hoje nós temos a Selma Rocha aqui. Hoje é o dia da educação na live. Na noite temos a Selma Rocha, mas já teve aqui o Guido da POSP, né? Amanhã a Bebel está aqui da POSP. Um debate que eles têm colocado é essa questão do EAD, né? Do ensino à distância. O quanto ele... E o professor também, diretor do Instituto Federal de São Miguel Paulista, Luiz Fernando, que é o diretor de lá, fez uma pesquisa para saber a quantidade de alunos que poderiam fazer alguma disciplina por EAD e descobriu que quase 60% não tem a menor de condição de ter o acesso, como você acabou de falar, à internet. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, o que é que dá para explorar efetivamente com o ensino à distância e quais são os riscos que tem sobre isso, né? De você explorar, porque tem uma parte do governo que quer que isso solte logo para mandar professor embora, que lá, logicamente, não é a sua posição. Mas quais são os limites desse ensino à distância, na sua opinião, Giba? Uma coisa muito importante na educação online, Hélio, é que você nunca pode escolher a tecnologia antes do projeto pedagógico. Os educadores, você citou vários, e felizmente eu conheço todos pessoalmente, né? Queria dar um abraço a todos eles, são grandes companheiros de luta. E todos, a gente que é da educação fala muito isso, né? Não adianta, o Mário Sérgio Cortella tem uma frase que fala sobre isso, né? Para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Né? A tecnologia, ela tem que estar a serviço de bons projetos pedagógicos, Hélio. O Brasil inverte. Por conta de pressão de grandes empresas, a gente acaba oferecendo muita tecnologia, por exemplo, logo no começo do isolamento, e funciona. O Google saiu na frente com o tal do Google Classroom, né? Uma ferramenta gratuita. E muitos professores entraram pelo Classroom, só que depois de semanas se percebeu que a tecnologia por si, ela não dá conta do processo pedagógico, né, Hélio? Os professores, eles não foram preparados para o ambiente online, os alunos não se adaptaram ao ambiente online, mas o ambiente online é importante sim, Hélio. Agora no isolamento, a educação online serve para nós repararmos e olharmos para crianças e adolescentes que estão do outro lado. A educação online hoje serve para sabermos sobre a questão da saúde mental. É possível orientar jovens e crianças sobre rotinas. Eu falo muito sobre isso, dei várias entrevistas agora recentemente sobre como organizar a rotina familiar, respeitando os estresses que a família tem, inclusive por conta da perda de renda. Então, agora, aqui no Cursinho da Poli, nós estamos fazendo lives com as orientadoras. O Cursinho da Poli tem pedagogas, psicopedagogas, e a gente já descobriu casos, por exemplo, de uma aluna nossa, que é funcionária, que é uma trabalhadora de um hospital, e descobrimos pela live o quanto que a saúde mental dela hoje não permite nem que ela estude. A gente tirou ela dos estudos para cuidar da questão da saúde mental. E se preocupar menos com conteúdo, Hélio. Não é o momento de tratar conteúdo. É momento de formar. Por exemplo, você pega uma criança, vou dar um exemplo, em educação online. É possível você falar com a criança sobre o que é uma pandemia, o que é um vírus, quais são os cuidados de higiene que pode ter, a importância do isolamento, a importância da solidariedade humana nesse período. Tem várias habilidades, vários processos formativos que é possível, sim, tratar de forma online. Eu não sou daqueles que sou contra a educação online. Eu sou daqueles que gosta de várias metodologias, desde que a escolha delas seja a serviço de bons projetos pedagógicos. E agora a educação serve para a gente entrar na casa das pessoas, Hélio.
Nós não podemos abandonar crianças e adolescentes em casa. Os pais precisam da gente, as crianças e adolescentes precisam desse contato com os educadores. Eu fiz uma consulta aqui, tá, Giba? Porque eu tenho dois, um de 9 e uma de 3 aninhos, que está sendo bem difícil a gente, apesar da gente conhecer um pouco mais de tecnologia, está sendo difícil você entender esse processo todo agora. Ele foi muito radicalizado. E você falou uma coisa que talvez seja a mais interessante que eu ouvi aqui. Fiz uma live muito boa com o Fausto, diretor técnico hoje do Diese, grande Fausto, muito na linha que você falou. Isso você falou que não dá para escolher os meios antes de definir qual é o projeto pedagógico. É exatamente isso, né? Que a gente não teve tempo de escolher um projeto pedagógico no qual você poderia inserir essa forma de usar, de trabalhar, enfim, de conhecer. E o Fausto falava uma coisa importante, que a construção do conhecimento, por causa das ferramentas que a gente está usando, e já era isso antes, elas são revolucionárias, né? Porque no meio da pandemia você vai tendo vários surtos psicóticos, né? Passou por aqui o Christian Dunker essa semana, psicanalista também da USP, muito bom, e eu também fiz uma consulta, como eu fiz a você, porque essa live serve muito para mim, viu? Vou falar o pessoal que está aqui, mas eu sou o maior beneficiário dessas lives. E muita gente interessante que a gente está conversando. E nessa conversa eu tive um problema também do isolamento. Eu fui consertar uma máquina de lavar roupa. Quebrou, eu fui consertar. Abri a máquina e fui para o YouTube. Cara, impressionante as dicas que você tem lá. É uma coisa louca. Mas isso é o que você falou. Primeiro tem que definir os meios, tem que definir qual é o projeto pedagógico primeiro, para depois definir os meios. Eu achei muito interessante. Deixa eu falar quem está aqui na live, para você achar que eu estou sozinho, mas eu não estou. Tem bastante gente aqui, né? A Camila Rodrigues manda um boa tarde, a Vanderlei, o Matheus Baeta Diógenes, boa tarde, companheiro Hélio, boa tarde, professor Giba, o Anderson, o Wellington, também você falou de dificuldade 3G, o Wellington é lá do Jardim da Conquista de São Mateus, conheço, grande amigo, a Suzana está aqui também, o Paulo Ferraz, o Adalberto Vieira, companheiro Hélio, companheiro de camarada Giba, manda um abraço. A Assunção, o Adalberto fala que assim, é preciso que o Estado pense e possa agir em favor da população que produz o nosso cotidiano. O Leão manda um abraço, o Paulo Sérgio, o Francisco de Carvalho, que é o Chiquinho, para quem conhece, a Fernanda, a Edith Paz, o Henrique, o José Milton, a Juliana, o João Araruna, que está sempre aqui com a gente, olha que loucura. Ele é do extremo norte de Minas Gerais, lá depois no Vale do Jequitinhonha. Está sempre aqui com a gente. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, professor Giba. Também sou professora, só que da infantil na Zona Sul, do Jardim São Bernardo, né? A Jordana manda um boa tarde também. É isso, né? Essa coisa de discutir as possibilidades que a gente tem para a formação. Eu acho que é um espaço legal, mas aquilo que você falou foi muito interessante. Tem que definir primeiro o projeto pedagógico, aí você depois define quais são as ferramentas que você vai usar. Já na esteira disso, como é que está o cursinho da Poli? Eu não te falei, mas eu tentei entrar no cursinho lá em 85, 86. Ele só era dentro da Poli, era uma sala à noite, se eu não me engano, Giba, você me corrige, e era difícil, era mais fácil entrar na USP do que no cursinho da Poli. O cursinho, ele tem duas etapas, Hélio. A primeira, ele é de 1954. O cursinho foi idealizado pelo Grêmio Politécnico, né? O que nasceu em 54, não existia a USP ainda. Ele funcionava lá na Avenida Tiradentes, numa rua de trás, chamada Afonso Pena, que era grudado à Poli. Chamava Cursinho Politécnico, curso Politécnico, famoso curso Politécnico. O curso Politécnico, ele acabou durante o regime militar. A casa do Politécnico, na Afonso Pena, foi invadida várias vezes e o Grêmio perdeu a editora. Não sei se você chegou a ler pelos livros da editora, era muito famosa, a editora do Grêmio Politécnico era muito famosa, né? Eu estudei na FATEC, onde era a Politécnica. A Politécnica eu estudei era a FATEC, depois foi para o campus universitário.
E aí, por volta de 1970, o curso politécnico ele foi destruído, acabou a gráfica do Grêmio, enfim. Em 1987, o Grêmio volta com a ideia de montar um cursinho. Em 87 já existia a USP, já existia a tenebrosa FUVEST, aquele vestibular que é um dos piores que existe no Brasil, né? E, portanto, o curso na Poli surge 10 anos após a FUVEST. Nessa nossa geração da década de 80, Elio, você tem... Pelo que eu lembro de você é da mesma militância, da mesma época do que eu. A gente tem pouca diferença de idade aí, acho. Pouca, Você no movimento social, eu no 51. movimento Eu estudantil. 51. Eu faço 50 esse ano, Então. em novembro. E a gente, naquela época, era muito forte a luta pelo acesso à universidade. A USP tinha uma política na década de 80 de fechamento do campus mesmo. Foi nessa época que a USP cometeu uma violência, que foi colocar grades. Você deve ter ido já, Hélio, naquela comunidade que fica atrás da USP, a Vila do São Remo, Sim. né, para impedir que crianças e a comunidade entrassem ali. E a USP, ela começou a fazer uma política de exclusão mesmo, né? Tanto é que nós fomos expulsos da USP em 96. O cursinho foi expulso da USP em 96. Por isso que a gente vive fora da universidade. Graças a Deus, a gente continuou a nossa trajetória, né? E a nossa militância sempre foi por acesso à universidade, Hélio. Sempre foi. Primeiro para entrar na USP e depois apoiando todas as políticas relacionadas, na época do presidente Lula, ao REUNE, a reorganização das universidades federais, aos programas de acesso, ao ProUni, ao FIES, ao SISU, a política de cotas e ao Enem não como vestibular, mas como grande política de acesso ao ensino superior, né? O cursinho hoje não é só um cursinho, tem vários companheiros aí que tiveram filhos ou mesmo estudaram no cursinho na Poli, Hélio. A gente tem uma relação muito bonita com a nossa companheirada. O cursinho sempre ajuda com bolsas, entidades. A gente, por exemplo, atende na Brasilândia o pessoal da Irmã Clara. A gente sempre procura atender familiares pelo cursinho, né? E a gente sempre tem essa política de não só dar acesso ao cursinho, mas principalmente fazer do cursinho uma política um programa de educação, né? Porque não se termina a vida no vestibular, Hélio. A formação dos trabalhadores é uma formação para ao longo da vida, para fazer com que o trabalhador enfrente esse mundo difícil que a gente vive, consiga gerar renda e principalmente ter uma visão crítica da realidade que se impõe, né? Nesse mundo. Elio, o meu staff aqui diz que a minha voz está baixa, é isso? Não, tá excelente a sua voz. Tá maravilha. O som tá muito bom. Vamos lá. Tá Aí, ó, você tranquilíssimo. sabe que agora o staff é família, né? A minha Né? filha de 9 anos veio aqui puxar minha orelha. Pai, não dá para ouvir o que você está falando. Não, tá ouvindo sim. Aqui na live. Bom, se ela falou, vamos prestar atenção. Já vamos prestar atenção para não. O som tá ok aqui. Fala para ela que ela tá sendo muito rigorosa. Legal. Mas é isso, Hélio. O cursinho hoje tem 5 unidades. Nós estamos em Guarulhos, Vila Prudente, Tatuapé. A nossa unidade antigamente era Itaquera, viemos para o Tatuapé, Santo Amaro, Lapa, né? Nós temos por volta de 6 mil alunos por ano, atendemos mais de 190 mil pessoas. Graças a Deus, tem mais de 100 mil aí que ou estão nas principais universidades ou já se formaram. E você falou uma coisa, Hélio, que é muito importante. De fato, naquela época, na época que você prestou lá o vestibulinho do cursinho, nós tínhamos 800 vagas e chegamos a ter 15 mil candidatos. Era uma distorção. Como que você luta pelo acesso à universidade fazendo vestibulinho interno? Então, uma das coisas que a gente aproveitou a saída da universidade foi ir atrás de todo mundo. Graças a Deus, hoje, a gente não tem vestibulinho, tem vaga para todo mundo. A gente procura atender com a melhor qualidade possível toda a nossa companheirada. Mas você chegou a prestar um vestibular para entrar no cursinho da Poli, na época do tamanho do vestibular do Mackenzie. Olha como o cursinho da Poli na época já era famosão, né? Era famosa. E só tinha na Poli, né? Era só na USP ainda, né? O único lugar que tinha era na USP, né? Era na USP. A gente usou por muito tempo os espaços da geografia, aproveito até para agradecer os diretores da época da geografia da USP, da FEFELESH. A gente ficou muito tempo com o Lino de Macedo, lá na psicologia. Então era Poli, geografia, a gente ocupava meio que a universidade ali, velho. Era geografia, era história, era o pessoal da FEFELESH, era psico.
Tem vários cursinhos surgindo com a gente. Você deve ter conhecido o cursinho da Consciência Negra, que funcionava na veterinária. O cursinho da Psico, com a Mafuane. O cursinho da Poli não é o único, Hélio. É bom até em respeito a toda essa companheirada que luta pelo acesso à universidade, né? Vários cursinhos populares surgiram com a gente. Depois, a própria Educafro, que continua ativa, a Uniafro, o cursinho dos humanistas, a Psico, o cursinho do CRUSP, o cursinho da Física. O próprio Grêmio Politécnico, agora tem um cursinho funcionando lá dentro. Enfim, tem toda o Cuca na Unesp. Esse movimento de cursinhos da década de 80 virou um movimento muito bonito, viu, Hélio? Até hoje tem vários cursinhos aí ajudando essa companheirada que não pode pagar um cursinho comercial, né, Hélio? Isso é muito bonito. Cursinho comercial é muito caro e ajudou muito o cursinho da Poli. A minha trajetória escolar é assim, eu ia tentando os másteres e fui onde dava certo, né? Eu estava conversando ontem aqui com o professor Alexandre, da antiga Escola Técnica Federal, que também é do seu tempo. Quer dizer, era um sonho entrar na Escola Técnica Federal de São Paulo, hoje Instituto Federal de São Paulo, tamanha a repercussão que tinha aquela escola. Bom, eu não consegui lá, fui parar no Senai como técnico, fui fazer um curso técnico no Senai. Depois eu tentei a USP, não entrei, fui para a FATEC, né? O lema, a gozação na FATEC é o seguinte: você não conseguiu entrar na USP, tem a FATEC como recompensa. Uma faculdade que eu gosto muito, né? Mas é de brincadeira. Mas você falou uma coisa muito importante. Você falou duas coisas muito importantes. Primeiro, que o Instituto Federal foi idealizado pelo Lula, né? O Lula teve uma política de expansão pelos institutos federais. Tem muita coisa para fazer, né, Elio? Infelizmente. Mas uma das conquistas foi a companheirada conseguir o Instituto Federal de Pirituba. Pirituba. Né? E ainda tem uma luta por uma universidade federal na Zona Noroeste, na Zona Sul, né? É uma luta grande. E outra coisa que você falou, Hélio, que a gente recomenda muito para os alunos, não esquecer a FATEC. A FATEC, ela tem vaga, é uma universidade excelente, gratuita, né? Porque a gente fala para os alunos, presta a USP, presta a Unicamp, presta a UNEM, presta a Unesp, mas presta a FATEC. Eu fui um caso desse, eu só entrei na USP na quinta chamada, Hélio. Eu fui o último a entrar na Poli. Eu tenho orgulho disso, porque eu fui aluno de escola pública, né? Eu fui o último na quinta chamada. E antes de entrar na Poli, eu tinha entrado na FATEC. E eu falei, para fazer, se não entrar na USP, não tem problema, eu vou para a FATEC. Né? Só que aí na quinta chamada eu me transferi para a Poli. E eu tenho orgulho de falar isso mesmo, Hélio, porque assim, é difícil entrar na universidade pública, mas não é impossível, Hélio. Não é meritocracia, não, hein? Esse negócio de sozinho você consegue. Não consegue. Tem que ter política, tem que ter programa, tem que ter vaga. Mas o sonho é possível num aspecto solidário, de pedir para professores ajudarem, para ter um esforço próprio, sim, que é importante. Não tem milagre, né, Hélio? Tem que estudar, né? E fazer com que a entrada da universidade seja uma luta de todos nós. A gente recomenda muito que a companheirada estude junto, mesmo à distância, converse com professores, escreva e peça para um professor corrigir os seus textos, estudar e confiar que de forma solidária e todos ajudando todos, é possível sim conquistar o sonho de entrar numa universidade pública, gratuita e de qualidade no Brasil. Você sabe o que significa FATEC para os fatecanos? FATEC significa o seguinte: ficamos anos tentando eliminar cálculo. Você que passou por cálculo 1, 2, 3, 4, a Poli tem cálculo até não acabar mais, a gente descobre depois que ingressa que o mais difícil não foi passar no vestibular, o mais difícil vai ser sair dali. Conseguir. Não tenho dúvida. E nós tivemos. Para quem Nós tivemos muitos professores. Pode falar, Hélio. Na verdade, a FATEC é uma extensão. A Poli, quando foi para a cidade universitária, eles mantiveram a FATEC e criaram um curso de engenheiro técnico, né? Isso nos anos 70. Eu cheguei a conhecer camaradas formados nessa profissão. Depois, enfim, o diploma não foi ficando mais com a USP, foi passando para a Secretaria do Estado. Quando eu me formei lá, nós éramos vinculados à Unesp, a Universidade Estadual Júlio Mesquita Neto. Agora eu não sei como é que está, porque houve o desvínculo. Lógico, o governo do Alckmin precarizou bastante. Ele fez uma expansão, mas não expandiu na qualidade, naquilo que a gente queria, né? Ô, Giba, como é que está essa questão do cursinho da Poli? Vocês estão funcionando? De que forma vocês estão funcionando? Quer dizer, funcionando não está, porque estamos todos em distanciamento social. Mas como é que está? Como é que vocês estão lidando com nesse momento agora? Está funcionando, Hélio. Nós temos uma plataforma própria.
Essa plataforma, ela levou as cores e os grafites do cursinho. O cursinho Napoli é todo grafitado por um ex-aluno meu, que foi aluno do cursinho Napoli em 2003, o Choque, que hoje é um dos maiores grafiteiros do Brasil, trabalha com Emicida. Todos os grafites estão na plataforma, o aluno reconhece o cursinho na plataforma. Tem vários diferenciais, então, além dos conteúdos, nós temos a sala da orientação, né? Através de podcasts, a gente orienta a companheirada, os nossos estudantes. Temos as lives. Ontem, por exemplo, teve um debate sobre o filme Entre Rios, com o pessoal de humanas. Nós fazemos as lives também pela orientação. Agora, em junho, nós vamos ter um simulado Enem pela TRI. Não estamos parados, não, melhor. Como eu te disse lá, sei lá quanto tempo faz atrás, quando a gente estava conversando sobre isso, a educação online ela é importante para manter a vida das pessoas, né? Para orientar, para fazer com que as pessoas sintam no curso Napoli um lugar seguro, que possa, inclusive, ajudar a diminuir a ansiedade, Hélio. Às vezes, estudar em casa é uma forma de deixar a cabeça ocupada, Hélio. Nós sabemos o quanto que é importante ocupar a cabeça. Então, toda a nossa plataforma, ela é feita por várias metodologias, várias formas de chegar na pessoa, justamente para diminuir a ansiedade, para dialogar. Tem muitos pais que a gente vem atendendo individualmente pela nossa orientação. A gente conversa com os pais por telefone, justamente para poder segurar a moral da tropa, Hélio, da companheirada. Essa questão da saúde mental nos preocupa muito, os processos de orientação nos preocupam muito, e, obviamente, dá um jeito de continuar a preparação deles para os vestibulares. Porque o Enem vai mudar, Helio, mas vai mudar para 30, 60 dias. Aliás, uma dica aí para... Os que você citou aí, Helio, são todos da nossa idade, um pouco mais novo, tal, já passaram por isso, né? Mas os filhos de todo mundo que você citou aí, que estão nessa fase, a grande recomendação é não parar de estudar, viu, Hélio? Essa mudança não é de longo prazo. Pode até atrapalhar o estudante. Ele parar de estudar porque o Enem mudou. Não. Mudança de 30 a 60 dias é só para fazer um planejamento, fazer um estudo mais organizado, mas não pode parar de estudar, não, Elio. Tem que manter a cabeça ocupada, em dia, porque isso, inclusive, ajuda a preparação para os vestibulares, mas também a ocupar a cabeça, a diminuir a ansiedade. E você falou numa coisa que eu acho que quem já passou por vestibular, aqui tem vários deles, né? O Chiquinho formado na PUC em Sociologia, tantos companheiros aqui. Tá aqui apareceu também o Enio, a Rosana de Lucena, que foi aluna também da USP, depois foi para a Federal lá de Pernambuco, o Ronald também está aqui. É que é um período de muita ansiedade do aluno, né? Você se preparar para um vestibular é ansiedade. Aí vem a tal dessa pandemia, cara, que muda radicalmente e você, putz, para você manter aí o eixo, é uma. Talvez o vestibular, e você sabe melhor do que eu isso, né? É um detalhe que define quem entra ou não, né? Então, nos cursos mais concorridos, né? Na Poli, na medicina, é um detalhe, é uma pergunta. É, a preparação psicológica talvez tenha uma importância maior do que nos outros anos, né? Para esse momento agora, você não acha? Hélio, até eu acho que é importante dar essa recomendação para essa companheirada, né? A vida se tornou muito difícil, né? O estudante, ele hoje, os problemas não nasceram hoje, Hélio. Essa questão, por exemplo, da luta cultural, ideológica ocasionada pelo governo federal já faz um bom tempo, né? Nós, professores e estudantes, estamos sofrendo com isso há muito tempo. Mas é importante dizer, primeiro, o seguinte: a luta modifica o eixo desse governo. Quantas conquistas, Hélio, nesses últimos um ano, nós tivemos por conta dos estudantes que foram para a rua, por conta de vários movimentos que foram feitos, né? Isso é importante, confiar na luta. E segundo, não desistir, Hélio. O ano passado, o Enem foi um desastre. Eu nunca vi um governo que conseguiu ter tanto problema com o Enem, e inclusive tendo como o INEP, que é responsável pelo Enem, tem 80 anos. Os técnicos de lá têm uma excelência absurda, Hélio. Todos têm doutorado. Como é que o Estado brasileiro tem um órgão de 80 anos, que é uma referência mundial, e tem problema de logística, tem problema de avaliação? Eles erraram a nota do aluno. Tivemos problema ano passado com o site do SISU, site do FIES, site do ProUni. Esse ano mesmo, vários estudantes relataram problemas com
o site de inscrição para o Enem. Aliás, lembrando, companheirada, o Enem, a data de inscrição não mudou. A inscrição para o Enem só vai até amanhã. Só vai até amanhã. Amanhã é sexta-feira, né, gente? Meu staff aqui. É sexta-feira, staff aí. Porque tem muita gente, Hélio, achando que como a prova mudou, as inscrições foram prorrogadas, hein? Cuidado. É só até amanhã. Então, assim, a luta continua e a gente não pode cair, Hélio. Não é porque a vida se tornou mais difícil, que tem problema de logística, que tem problemas mil, que a gente tem que deixar de sonhar com a universidade pública nesse país. Continuem acreditando no Enem. O Enem, do governo Lula para frente, ele virou uma das maiores políticas de acesso ao ensino superior do mundo. Só em Portugal, 50 universidades aceitam o Enem. Uhum. Vale a pena não só se preparar para o Enem, mas vale a pena a luta por defender o Enem. O Enem é uma conquista da sociedade brasileira, Hélio. E a gente percebeu agora com o adiamento do Enem que conquista se faz com luta popular. Você sabe mais do que eu, Hélio. Você é de sindicato. Sindicato vem da palavra sindiquê, né? Que é lutar junto. O quanto que lutar junto é importante. Aliás, para fortalecer a luta dos sindicatos, o quanto que os sindicatos são importantes para os trabalhadores, né? O movimento estudantil é importante para os estudantes e quanto que os sindicatos elas são importantes justamente para balancear, equilibrar a relação entre patrões e trabalhadores, né, Hélio? Luta. Acreditar na luta e acreditar que sonhar com a universidade pública é possível, Hélio. Ô, Giba, tem aqui o Chiquinho falando que a filha dele estuda no cursinho da Poli da Lapa e diz que está adorando a plataforma online que vocês criaram aí. Estamos assistindo aqui. Eu tenho um filho de 24 anos que foi um pouco mais, como é que se diz? Foi um pouco mais interessante a entrada dele. Ele faz a Federal de Santos, ele faz Engenharia do Mar lá na Federal de Santos. E foi emocionante a entrada dele também, porque ele entrou na sexta chamada. Ele foi na sexta chamada, conseguiu entrar e está lá estudando. Agora eles estão também aí tendo essas dificuldades que estão tendo. O problema que a gente vê dessa questão do ensino à distância está muito na rede pública, lógico, totalmente desestruturada, totalmente sucateada. Porque a gente fala umas coisas, né, Giba? Parece que a rede pública estadual não estava já sucateada, os hospitais não estavam já sucateados, aprovaram uma emenda constitucional que limitava o gasto na saúde e educação há 2 anos atrás, que já retirou só da saúde 20 bilhões. Então, a gente vê que estava já bastante precarizado. Aí vem o ensino à distância de uma forma bastante assim rápida, né? O que aconteceu está sendo muito rápido, e o que o pessoal tem relatado é isso, a dificuldade assim das plataformas. Aí o governo do estado fala uma coisa, bota na televisão outra, não consegue trabalhar com os professores adequadamente, não consegue dar uma capacitação e lança todo mundo nesse mundo assim, meio que até a gente entender um pouco. Isso eu tenho uma companheira que tem filho na rede pública, falou para mim que está muito difícil entender a plataforma que eles estão disponibilizando, como é que tem que ser feito a metodologia disso. Então, eles estão. Não é uma questão de ser online, né? É a questão também de não conseguir produzir uma metodologia e um treinamento que as pessoas consigam acessar. Fora aquilo que você falou, da imensa maioria que está excluída desse processo, né? Hélio, a família da minha esposa é da Vila Cisper, ali na Emiliano Matarazzo, né? Agora que a Vivo está dizendo que vai ter fibra ali, Vivo Fibra, né? Olha como o Brasil, Hélio, o último grande programa para ampliação de banda larga no Brasil foi feita pelo Lula e algumas regulamentações foi feitas pela Dilma, né? O Lula lançou o Plano Nacional de Banda Larga, lembra ele? Lembro, tá. Qual que era, afinal, o Plano Nacional de Banda Larga? Era levar para aqueles que não podiam, inclusive, pagar internet de qualidade. Como fazer educação online? Como entrar no labirinto? Vamos imaginar que a educação online é um labirinto, né, Hélio? Que ninguém sabe como fazer, por onde sair. Mas a gente não consegue nem chegar no labirinto. Eu não estou falando do Nordeste. Eu estou falando de São Paulo, né?
Se você, na Zona Leste, se você pega do Tatuapé para depois, pegando o eixo aí do metrô, a Companheirada não tem fibra ótica. Quando tiver fibra ótica, não vai ter dinheiro para pagar fibra ótica, porque um pacote de 100 megas chega a R$ 190, R$ 199. A exclusão, ela é muito mais para baixo, Hélio. A gente não conseguiu cumprir as nossas principais lições de casa. Não adianta falar em formação de professores e adequação de alunos para ambiente online, sendo que a internet não chega. Não tem, porque as plataformas são leves, Hélio. A própria plataforma do cursinho da Poli funciona em ambiente online. Chiquinho sabe disso. Mas se o estudante não tiver minimamente acesso a uma internet estável, a internet cai toda hora, né? Uhum. E de qualidade, de preferência com fibra ótica, com Wi-Fi. Uma das lutas que a gente precisa encampar, Hélio, você como líder político nosso, de todos nós, vale a pena até investir na cidade de São Paulo. O governo Haddad começou esse processo levando Wi-Fi gratuito para praças, né? Para alguns ambientes, mas para além disso, Hélio, nós precisamos, inclusive na cidade de São Paulo, democratizar o acesso à internet. Acesso à internet não pode ser um produto mais, Hélio. Ela tem que ser algo de democratização. Porque o que é um produto? O produto é um luxo, né? Compra quem quer. Internet, no mundo que a gente vive, não pode ser só um produto de venda para quem pode pagar. É uma questão de democratização. É uma questão de cidadania digital, Hélio, por incrível que pareça. Essa é uma luta que a gente precisa começar a encampar. Democratizar acesso à internet como um princípio de cidadania nesse mundo que nós estamos vivendo. Ó, Hélio, vou colocar isso aí nos seus planos aí, hein, cara. Não, você não vai colocar, não, já está colocado. Não tenha dúvida, porque isso, eu acho que a gente. Giba, sabe o que eu percebi? Eu ando a cidade, na Zona Leste, Zona Sul, é impressionante, impressionante a qualidade da internet. E eu vou te contar, viu? Primeira coisa, ela é ruim na cidade inteira, mesmo com fibra ótica, tudo, é uma porcaria a qualidade da internet. Lógico, o nosso presidente, lambe botas do governo norte-americano, vamos esperar para onde os Estados Unidos vai para 5G para a gente sonhar em ter 5G. Mas aí o que você falou é importante. Na cidade de São Paulo, chegou o 4G e meio, que é 10 vezes mais rápido que o 4G. Só que quando você pergunta, onde é que está esse 4G e meio? Ele está no circuito mínimo, cara. Deve estar ali no raio da Paulista, descendo para o Jardins, coisa mínima. Nem no centro expandido tá. Nem no Tatuapé chega. Então, assim, se a gente não tiver o que você falou, não é... E se você me permite, não é produto e não é mercadoria. Já é um serviço de extrema importância, relevância, que vai dialogar. Depois que a gente fizer claramente um projeto de educação, ela também é uma das ferramentas a ser usada para tudo, né, Gil? Para tudo, porque é impressionante o estoque de conhecimento que se tinha, né? A tecnologia que já senti, você é um cara que conhece muito bem tecnologia, e como a gente precisou da noite para o dia, nós estamos usando, mas temos muita precariedade na questão de internet. É absurdamente cabeado. Eu tenho fibra ótica, eu vou em lugar que tem fibra ótica, a internet é instável, a internet fica... E você fala, como que caiu? Eu estava fazendo uma live ontem, caía, subia. E a internet, 4G, blá, 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 fibra ótica e uma porcaria. Porque eles também vendem uma coisa e te entrega a outra. É o pacote de 500 GB, 500 mega, mas não chega 2, 3 mega em alguns casos. E na periferia eu fui falar com um companheiro, eu falei assim, cara, como é que é a sua internet para mim poder fazer uma live aqui hoje? Ele falou, Hélio, é o seguinte, é 3 mega. É 3 mega. Então, isso está muito, muito claro para mim, Giba, o que você falou, e pegando da sua experiência, desse cursinho que dá, eu já peguei várias apostilas do cursinho da Poli, conheço, sei que aliás, e o pessoal que deu aula, eu queria que você falasse também dos professores lá, porque tem muita gente boa que eu me lembro, eu não sei se era assim, que eu fiquei sabendo disso, que vários alunos da Poli, enfim, graduando e pós-graduando, deram aula nos cursinhos no cursinho da Poli durante muito tempo, não sei se dão ainda, não sei se vocês estão com essa interação ainda, mas que a qualidade era uma qualidade, enfim, não tinha dúvida disso.
no primeiro dia de aula do cursinho, eu costumo dizer isso para eles, Hélio, que eu jogo uma espécie de uma praga neles, né? Qual que é a praga? Eles entram na universidade, aí depois eles voltam para ser plantonista do cursinho e depois voltam para ser professor. 70% dos nossos professores foram ex-alunos nossos, Hélio. Isso é uma coisa encantadora, né? Tem um caso até de um professor de matemática, o Eduardo Isidoro. Quando nós montamos o prédio da Lapa, em 2000, nós estávamos em obra. Ele era pedreiro, vivia disso, de obra, e aí ele bateu na porta do cursinho para trabalhar na obra, né? E o nosso diretor, o André Miranda Leite, olhou para a cara dele e falou: você vai ser professor, né? Vai continuar com o teu trabalho, vai gerar a tua renda. E aí ele fez todo um trabalho com o Edu, que a gente conhece como Edu, está lá até hoje, dele estudar no cursinho na Poli. Aí depois ele entrou em matemática na USP, voltou para ser plantonista e hoje está com a gente até hoje. Então, esse encantamento de pegar com que as pessoas, inclusive, se descubram, Hélio. Quantos alunos... Você sabe que no mercado, Hélio, que o mercado, ele é... a nossa concorrência é desleal, né? Nós somos considerados um cursinho, por exemplo, que eles falam que não entra só nas mais concorridas, né? A gente coloca alunos nas concorridas, mas a gente faz um trabalho para o aluno se descobrir, se descobre professor, se descobre pedagogo. A minha esposa, ela foi aluna do cursinho na Poli, é pedagoga, né? Tem uma outra menina que eu lembro muito, que os pais queriam que ela fosse médica, depois ela foi fazer pedagogia, está super feliz, descobriu. Então, sabe quando a pessoa se descobre, Hélio? E quando vira professor, volta. Tem muitos professores do cursinho na Poli que foram meus alunos, acredite você ou não, tudo barbado, né? Tudo lá. Tem um professor de física, o Flávio, o cara é pós-doc, tá? Um cara muito antenado aí na ciência, na área da física, foi meu aluno. O Choque, que grafitou o cursinho, foi meu aluno. É encantador, Hélio. O educador, ele se emociona. Qual que é o nosso retorno, afinal, né, Hélio? Ver as pessoas caminhando para onde elas quiserem ir, cada um vai para onde quer. Tem gente que nem quer ir para a universidade, tem gente que quer fazer outras coisas na vida, né? É a gente perceber que a gente deu autonomia para a pessoa escolher os seus caminhos, né? E perceber que as pessoas hoje formam opinião, Hélio. Não são massa de manobra, meu velho. São críticos da realidade que vivem. Isso é uma coisa espetacular, né? Porque a gente precisa formar essa molecada. Isso é muito importante. Isso é... Autonomia. Como diria Paulo Freire, um princípio de autonomia. Qual é a nossa função? É fazer as pessoas irem para onde elas quiserem ir, né, Hélio? Exatamente. Isso é muito importante. Muito legal. Eu tenho esse relato dos amigos que vão dar aula no cursinho da Poli, que passaram pela universidade. É muito legal escutar isso de você, Giba. Deixa eu ver aqui o pessoal que está aqui com a gente, o Anselmo Oliveira, o Helenildo. Ô, Helenildo, tudo bem? Deus Dete das Virgens. A Elianai, a Valquíria Rocha, a Claudineia Lopes, a Lenilda também que apareceu aqui, e os outros eu já falei para você, o Enio, o Antônio Marçal. Ô, Giba, tem uma coisa que é esse processo nosso difícil que a gente está vivendo, das escolhas, e você dialoga não só com a questão da faixa etária dos alunos de 17 que estão saindo do ensino médio, mas com a expectativa que as pessoas têm de um futuro, né? E é muito interessante porque é um período importante da nossa vida é um período que você sempre lembra, é decisivo, né? É um período muito intenso e assim, como é que você vê, no caso dessa quantidade grande daqueles que têm sucesso, mas daqueles que, infelizmente, não conseguem alcançar esse objetivo? O que vocês pensam? Como é que o cursinho trabalha aqueles que... Eu queria entrar, que nem o meu caso, eu queria entrar na USP, mas não deu, entrei na FATEC, fiz a FATEC, mas eu tenho amigos que não entrou na USP, não entrou na FATEC e foram fazer outras coisas. Tem um diálogo sobre isso, de que, enfim, a gente bota na cabeça que tem que entrar na USP, porque a USP, né, como da nossa época... Na verdade, na nossa época, né, Giba, a gente tinha poucas oportunidades, né? Ou era USP, ou era FATEC, ou não era mais nada para quem queria estudar gratuitamente, fazer faculdade, né? A gente não tinha outras opções aqui na região de São Paulo. Mas como é que o cursinho pensa essas pessoas
que, enfim, não alcançaram esses objetivos? Como é que se trabalha isso? Volta para o cursinho? Hélio, isso é muito importante. Primeiro que quem não entra não cometeu um insucesso, né? Alguns vão conseguir depois, como é o meu caso, eu mesmo fiz escola pública, tive que fazer cursinho 2 anos, né? Outros, que é o que eu acho que é o mais importante, a gente que é uma coisa que a gente chama de trajetória de vida, né? A gente ajuda as pessoas a definirem os seus objetivos, né? Por que eu falo isso, Hélio? Isso já é de muito tempo do cursinho. Eu acho que é muito complicado dizer para a pessoa que ou ela entra na USP ou ela não será nada. A gente sempre teve uma política de valorizar a pessoa e fazer com que ela descubra os seus próprios caminhos. É que agora facilitou, né? Agora facilitou. Mesmo na USP, metade das vagas é para quem é de escola pública. E nas universidades federais, pela lei de cotas, são mais de 50% também. Mas ainda entra, infelizmente, nas universidades por cotas, a elite da escola pública. Ainda é a elite. O que a gente sempre fala para os estudantes, Hélio, é primeiro, qual é o seu objetivo? Seu objetivo foi definido? Foi definido? Então, não desista do seu objetivo. Não desista. Porque, como você mesmo disse, se não é pela USP, é pela FATEC, se não é pela FATEC, é pela Unesp, se não é pela Unesp, é pelo ProUni, se não é pelo ProUni, é pelo FIES. Mas hoje, na sociedade moderna, Hélio, é muito difícil não estudar. Não estudar. Não é só para virar um trabalhador, né? Todos nós somos trabalhadores, mas é também para conseguir, de forma autônoma, se ressignificar todo dia. Antes dessa pandemia, Hélio, era muito forte o debate que você deve ter acompanhado de perto do convencimento, até do próprio governo do estado, de convencer os estudantes a ir para os cursos técnicos. Uhum. Não, a solução é curso técnico, a solução é curso técnico. Curso técnico, Hélio, você fez curso técnico. Ele não pode ser o fim da vida das pessoas. Não. Uhum. A vida é muito longa, graças a Deus. Tem uma propaganda que eu gosto muito na Suíça, que fala o seguinte: entrou cabeleireiro, saiu biólogo. Quem decide essa trajetória é o estudante. A gente não tem o direito de terminar esse processo de escolha. Se a pessoa quiser ser técnico a vida inteira, ela será. Mas se ela quiser começar pelo técnico e ir para a universidade, o Estado brasileiro tem que dar acesso a essas pessoas. Acesso, inclusive para mudar de trilhas. A propaganda da Suíça é interessante quando ela fala entrou cabeleireiro, que é uma profissão, né? E saiu biólogo, porque além de ter acesso à universidade, ela mudou a sua trajetória de vida, amadurecendo pessoalmente. Quantos companheiros a gente não conhece, Hélio, que fizeram curso técnico para gerar renda imediata, né? E depois descobriram, já gerando renda, a possibilidade de entrar na universidade. O Brasil precisa parar com essa mania, Hélio, de tentar convencer os estudantes de escola pública que a universidade não é para ele. Nós começamos esse processo com o governo Lula e agora voltou a esse pensamento elitizado de reservar a escola pública e a universidade só para a elite. Não, a universidade pública é para a classe trabalhadora. É para nós temos que lutar por ela. Então, esse objetivo e o sonho da universidade pública é um sonho de ir pela lei das cotas, sim, de considerar o Enem uma política de acesso, mas também é um processo de luta pela universidade. E aí é com o jovem, se ele quer fazer o curso técnico, se ele quer ser empreendedor, se ele quer, tudo bem, se ele quer ir para a universidade, mas da nossa parte, nós temos que dar condições para o jovem ser o que ele quer ser. Não é porque ele não entrou, Hélio, que ele se derrubou na vida. Muito pelo contrário. Se ele não conseguiu vaga na USP, sabe quantas vagas a USP tem, Hélio? A USP tem hoje acho que 12 mil vagas, é um absurdo. Uma das principais universidades da América Latina tem o dobro de vagas que o cursinho da Poli tem. Nós temos 6 mil alunos, o cursinho da Poli. A USP inteira tem 12 mil. Olha o processo de elitização. Nós temos que entrar lá para lutar pela qualidade da USP, por manter a USP gratuita e para que ela expanda suas vagas. Nós precisamos fazer com que o Estado brasileiro dê acesso. Todos os países do mundo hoje fazem isso, Helio. Só o Brasil que fala que a universidade não é para todo mundo.
nós precisamos dar acesso a todos os nossos jovens na universidade, porque é pela educação que a gente vai conseguir ressignificar o trabalhador e fazer com que o trabalhador ressignifique a todo momento a sua vida perante o mundo que ele vive. Giba, parece que quando a conversa fica boa, o tempo acaba. Nós estamos aqui de 1 hora de live, indo para 1 hora. Queria agradecer todo mundo que apareceu aqui na live, Helenildo, a Ariane, deixa eu passar rapidamente aqui, o Anselmo Oliveira, o Deusdete das Virgens, a Elianai, a Valquíria, a Jordana, o Francisco, a Claudineia, a Lenildo, o Ronald, a Rosana, o Antônio, o Enio, o Miguel Biaso, a Luísa Rodrigues, o Paulo Ferraz, o Francisco, o João Araruna, o José Milton, o Orlanilton, o Henrique, a Edith Paz, a Fernanda, o Adalberto, o Paulo Sérgio, o Leon, a Assunção, a Suzana, o Wellington, o Anderson, o Matheus, a Vanderleia e a Camila. Você sabe que eu sou reprimido quando eu não leio o nome das pessoas. Que não, eles têm que entender que nem todo mundo aparece para mim aqui, porque esse programa que eu uso, ele é conectado ao Facebook, mas eu não estou no Facebook. Eu estou no outro programa. E eu não consigo ver todo mundo. Então, eu só vou ver quem apareceu aqui para mim. E eu queria agradecer demais, Giba, esse bate-papo extremamente esclarecedor, está contribuindo para aquela nossa jornada de disputa de uma narrativa de uma sociedade melhor e, com certeza, o acesso à universidade que vai nos tornar uma sociedade melhor também. Giba, obrigado. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Se você quiser tocar em algum assunto que você achou que nós não tocamos, fique à vontade. Hélio, eu quero agradecer. Saiba que você pode contar comigo como companheiro. Vamos construir aí o futuro juntos. Esses companheiros que você citou aí, eu não estou vendo a carinha deles, mas pelos nomes eu acho que eu conheço boa parte deles. Eu estou com muita saudade, Hélio, de andar, de conversar, de dialogar. Esse papo de ficar à distância dói pra gente. A gente que gosta, né, de conversar, de tomar café, de ir na casa das pessoas, de fazer debate, Hélio. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Eu sou um otimista por excelência e mesmo com tudo que está acontecendo, Hélio, eu fico muito feliz quando, por exemplo, falei isso várias vezes hoje, né? Mas eu vou falar de novo. O quanto que, por exemplo, o Enem foi mudado por conta de força e luta popular. A gente acredita na luta, vamos continuar acreditando na luta. Pode contar comigo sempre, Hélio. Vamos construir uma narrativa, como você mesmo disse, programas para a cidade de São Paulo. Vamos construir algo que faça com que a gente coloque sempre um tijolinho a mais e faça com que a cidade de São Paulo se torne cada vez melhor. E eu vou te encher o saco, Hélio. Agora eu peguei isso, eu tenho essas manias, como me conhece. Nós vamos transformar acesso à internet na cidade de São Paulo como política pública, Hélio. Você pode contar com isso. Eu te conheço, eu sei da tua cabeça. Se eu estou falando isso é porque eu sei também que você vai encampar isso aí com todas as dificuldades que a gente sabe que tem, né? Vai ter que dialogar com o Vivo, com o Claro. Não é fácil convencer essas mega empresas a colocar banda larga para quem precisa. Mas é uma luta. É uma luta por democratização de acesso. Tão importante para todos nós. Hélio, pode contar comigo sempre, cara. Agradeço a companheirada que ficou com a gente até agora. Muito obrigado. Giba, muito obrigado por ter dado um tempo para a gente. Um forte abraço, companheiro. Beijo a todos, gente. Obrigado. É isso aí, professor Giba.